Como montar sermões, pregações, palavras para ministrar na igreja? É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo em 6 passos simples que você consegue organizar. Se você gosta desse tema, dá um like, se inscreve nesse canal que aqui eu te ensino a falar em público e também a desenvolver essa habilidade tão importante para as igrejas dentro das instituições, que também envolve um princípio bíblico, que é cumprir uma chamada divina. Se você quer aprender mais sobre esse conteúdo, também deixa aqui na descrição aquilo que você tem dúvidas, que eu também posso te ajudar, tudo de forma gratuita com os conteúdos aqui do YouTube. Então, bora pro vídeo? Ministrar, pregar, evangelizar é uma grande missão. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E na verdade é uma grande responsabilidade, mas que ao mesmo tempo é um grande privilégio. E para isso você precisa estar pronto, com as habilidades adequadas e o conhecimento adequado para ministrar essa palavra que pode transformar e mudar a vida de qualquer pessoa. O primeiro passo que eu quero destacar para você é a respeito da escolha do tema. O tema ele tem relação direta com uma inspiração divina e a necessidade da igreja ou do grupo ou da célula que você vai ministrar a palavra. A escolha do tema ele envolve um processo super importante, que é a avaliação do estado em que a igreja está, aquilo que Deus quer ministrar através do Espírito Santo à igreja, a necessidade que a pessoa tem, o conhecimento que a pessoa tem para ministrar aquela palavra. Então é um momento super importante que precisa ser avaliado muito antes da palavra ser ministrada. E isso envolve oração, busca de Deus para que você escolha o tema de forma adequada. Junto com a escolha do tema está a escolha do texto de referência, o versículo, a passagem ou a história que você vai ler para abrir a pregação. Eu já abro um parênteses para destacar que a pregação é importante que na abertura dela, quando você for ler o versículo, que você não leia textos grandes. Resuma a história. Na verdade, quem tem que contar a história é você durante a pregação. Por exemplo, não leia a história toda, um capítulo inteiro, não leia mais que 2 a 3 versículos, seja breve e a partir daquele versículo você pode explicar o que aconteceu antes, o contexto que vem depois, mas resuma na abertura da pregação, que é quando você está começando a falar, o texto, para que você saia do contato visual com a Bíblia e já entre no contato visual com o público, com aqueles que estão te ouvindo. Então resuma isso, afinal as pessoas estão lá para ouvir a palavra, mas já sendo ministrada por quem está discursando, por quem está ministrando, por quem está pregando. Então resuma esse versículo para não ficar cansativo, este capítulo, essas passagens, para que isso não aconteça e o público se canse logo na abertura da sua pregação. O segundo passo após a escolha é que você ore, busque a inspiração divina para compreender cada versículo, cada palavra, e busque também, dentro da teologia, a gente estuda sobre a hermenêutica, busque princípios que reforcem aquele versículo ou aquela passagem, que reforce aquilo que você quer ministrar. Mas, antes disso, ore a Deus. Busque do Espírito Santo uma revelação divina a respeito dessa palavra, que ele toque no seu coração e te ajude a escolher as frases, as palavras adequadas que vão de fato contribuir para a compreensão da palavra de Deus. O terceiro passo é estudar. Entender o contexto histórico, quando que aquilo foi escrito, quem escreveu. Nós estamos falando do Novo Testamento, do Velho Testamento. É um livro que traz histórias de referências, é um salmo. Esse momento é quando você vai reunir o máximo de informações possíveis a respeito do fundamento, do sentido daquele texto. A Bíblia é um livro inspirado por Deus
Deus, mas também é um livro que tem a sua história, o contexto por trás daquilo que foi escrito. A cada momento em que os registros foram assimilados, ou quando Deus falou, ou quando houve uma atitude do homem que influenciou a decisão de Deus. Então, o terceiro ponto é literalmente você entender aquilo que você está lendo até antes de uma revelação divina. É o porquê que chegou nesse estágio. Então, é uma das bases de quem vai pregar e ministrar, é se aprofundar no texto, para que, enfim, você entenda o contexto daquilo que está sendo dito. Com base nesses conhecimentos, você pode tirar valores teológicos, aquilo que pode ser praticado, aquilo que pode ser ministrado na vida das pessoas. É uma base importante a busca pelo conhecimento, e aí eu te recomendo dicionários bíblicos que vão te explicar o sentido de várias palavras, os contextos em que elas estão sendo ministradas, ou o momento em que ele está sendo ministrado, por que aquela palavra é daquele jeito, vem do aramaico, vem do hebraico, na tradução do inglês, qual que é o significado, porque às vezes tem palavras que têm duplo sentido na interpretação bíblica. Então o dicionário vai te ajudar bastante. Online também você encontra vários dicionários bíblicos que vão te ajudar a entender ainda melhor o contexto de uma pregação. O quarto passo é você estruturar e organizar o roteiro da sua apresentação. Todo discurso, fala, ministração é dividido em pelo menos 3 etapas. Início, meio, que pode ser chamado de introdução, e o fim. Eu te recomendo sempre a começar uma pregação com uma pergunta ou com uma frase de impacto. Alguma coisa que gere as pessoas a pensar, a refletir sobre a vida, ou sobre a real situação delas estarem naquele momento parando para ouvir uma pregação. É ideal que você desperte nas pessoas um interesse pela mensagem já na abertura. E isso você pode fazer com um questionamento, ou com uma pergunta, ou com uma ideia que você vai desenrolar no decorrer do discurso, no decorrer da apresentação. Quando você começa com essa pergunta, ou com essa dúvida, com esse questionamento, aí você vai para a leitura do versículo base de referência. Leia o versículo e a partir daí entre dentro da mensagem e do desenrolar daquele conhecimento. É importante que o público, que as pessoas que estão te ouvindo entendam que apesar da mensagem ou do contexto histórico ser um pouco diferente, vai servir para o seu dia a dia, vai servir para a sua vida, a aplicabilidade e o conhecimento que você vai dar através da palavra, através da ministração daquela informação. Reforço também que é importante você definir um tema para a mensagem, o sentido daquilo que você vai transmitir a partir daquele momento em que você está pregando. O quinto passo é você organizar instrumentos que vão te auxiliar. Seja um pequeno esboço que vai ficar dentro da sua Bíblia, ou um slide se você quer ministrar um estudo, um sermão, ou de repente pequenas anotações de palavras que vão te ajudar a lembrar de todo o roteiro da sua ministração, da sua palavra, daquilo que você quer transmitir para as pessoas. Essa organização vai contribuir para o efeito, vai contribuir para a ministração ser plena, para que as pessoas adquiram conhecimento. Nós vivemos em uma era que as pessoas querem ser levadas pela emoção, mas o conhecimento, e a Bíblia diz que é o conhecimento que liberta através de Deus, do seu Espírito Santo, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para você transmitir essa verdade, é necessário que você tenha profundo conhecimento do assunto em que você está ministrando, e vai construir essa base para que a palavra, para que o Espírito Santo entre e possa tocar no coração das pessoas através da ministração da verdade do Evangelho. O sexto ponto é um dos mais importantes, mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de olhar na descrição desse vídeo. Eu tenho recomendações de outros conteúdos que vão te ajudar a ministrar uma palavra de forma mais adequada. E se você quer um esboço completo de como montar sermões e pregações, tem um link aqui na descrição para você aprender através de um e-book que eu escrevi organizando tudo para que você esteja mais apto para pregar e ministrar. O sexto ponto é: pratique.
literalmente pratique. Pratique sozinho na frente de um espelho, pratique para um amigo mais próximo, organize o seu roteiro mentalmente ou, de repente, pregado em um local na sua frente em que você vai falando passo a passo, para que a informação esteja literalmente dentro de você e assim você fique mais à vontade para ministrar. É muito chato quando de repente um pregador, alguém que está ministrando, está todo o tempo lendo. Isso acaba distraindo a audiência. É importante que você anote pequenos pontos que vão te ajudar a memorizar e a lembrar da mensagem de forma adequada e assim você consiga ministrar. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário, curtir e compartilhar para os seus amigos.